Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática, e hoje nós vamos falar sobre análise combinatória. Primeiro, o que é análise combinatória? Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar algo do tipo: a análise combinatória é a área da matemática que tem como função estudar a quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores. Mas o que isso significa? Reduzindo, a gente simplesmente, usando a análise combinatória, vamos ver de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer algo. Simplesmente isso. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui em casa 5 frutas e eu quero fazer uma vitamina utilizando 3 frutas. Quantas vitaminas diferentes eu consigo fazer, já que eu tenho 5 frutas e a minha vitamina vai ser feita com 3 frutas? Quantas vitaminas diferentes eu consigo fazer? Para responder essa questão, a gente utiliza a análise combinatória. E a análise combinatória, a gente tem 3 tópicos nela: arranjo, permutação e combinação. Dependendo da situação, dependendo da questão que a gente quiser resolver, a gente vai usar dentro da análise combinatória ou o arranjo, ou a permutação, ou a combinação. Mas agora, como que a gente sabe qual que a gente vai usar? Qual dos 3 que a gente vai usar? É bem simples. Tudo que a gente precisa fazer para começar é responder uma questão. A ordem dos elementos faz diferença? O exemplo que eu dei aqui de fazer a vitamina. Eu tenho 5 frutas e vou fazer uma vitamina utilizando 3 frutas. A ordem que eu pegar essas frutas vai fazer diferença? Sim ou não? Primeira coisa que a gente tem que responder é isso: faz diferença ou não faz diferença? Vou dar um exemplo. Vamos supor que para fazer a minha vitamina eu coloque no liquidificador banana, o primeiro elemento que eu usei; maçã, o segundo elemento que eu usei; abacate, o terceiro elemento que eu usei. Dos 5, usei 3. A vitamina, como eu falei, vai ser feita com 3 frutas. Aí eu bato tudo ali no liquidificador, fiz a minha vitamina. Coloquei na ordem: banana, maçã e abacate. E se eu mudar a ordem, vai fazer diferença? Vamos supor que primeiro eu coloque a maçã, depois eu coloque o abacate e depois eu coloque a banana. Bato tudo ali no liquidificador e faço a minha vitamina. A pergunta é: fez diferença? Eu tive uma vitamina diferente ou eu tive a mesma vitamina? Bom, nesse caso aqui, não fez diferença. Não importa se eu colocar banana, maçã e abacate ou maçã, abacate e banana. No final das contas, eu vou ter a mesma vitamina. Então, a ordem que eu coloquei os elementos, a ordem que eu escolhi os elementos, não fez diferença. E quando a resposta é não, não faz diferença a ordem dos elementos. A gente vai trabalhar com combinação. Então, vamos ver a fórmula da combinação. Temos aqui análise combinatória. Primeira questão que a gente respondeu: a ordem faz diferença? Não, não faz diferença. Então, vamos trabalhar com combinação. A fórmula da combinação é essa aqui. A gente vai utilizar essa fórmula. O que significa essa letra C aqui? Essa letra C simplesmente significa combinação, que a gente está trabalhando dentro da análise combinatória com combinação. Esse N, o que significa esse N? Total de elementos. O N, total de elementos. E o que seria elementos? Elementos são aquilo com que a gente está trabalhando. Na nossa questão aqui, a gente está trabalhando com frutas, 5 frutas. O total de elementos que a gente tem, 5. Esse P significa posição. Quantas posições a gente tem? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, quantas posições a gente vai utilizar? Que no caso foi 3 frutas, 3 posições. A gente vai pegar a primeira fruta, depois a segunda fruta e depois a terceira fruta. 3 posições. Aí aqui, nessa parte aqui, a gente vai substituir. O N, como eu falei, número total de elementos. O número total de elementos é 5. 5 frutas. Vou trocar esse N aqui por 5. Esse P é posições. A gente tem 3 posições. Vamos trabalhar com 3 frutas. Vou trocar esse P por 3. Aqui dentro do parênteses, o N, como a gente viu, vai virar 5 e o P vai virar 3. Então a gente tem a fração em cima 5 fatorial, embaixo 3 fatorial, entre parênteses, 5 menos 3, fora do parênteses, fatorial. Resolver nessa parte aqui, 5 menos 3 vai dar 2. Então ficou 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa que a gente faz é pegar o fatorial maior, que é o de 5, e dividir ele até chegar no maior fatorial de baixo. Então aqui ficaria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que a gente para no 3 fatorial? Porque assim a gente pode simplificar cortando esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Então fica 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Resolvendo, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 sobre 2, 20 dividido para 2 dá 10. Resposta final, 10. A gente pode fazer 10 vitaminas diferentes. Se a gente tiver 5 frutas e quiser fazer uma vitamina utilizando 3 frutas, vamos conseguir fazer um total de 10 vitaminas diferentes. E aí, conseguiu entender ou ficou alguma dúvida de como se utiliza análise combinatória com combinação? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mais detalhado.
Por exemplo, fatorial. Nessa parte do fatorial, eu fiz a conta direto. Mas você entende como que funciona a conta com fatorial ou quer um vídeo mais detalhado? Caso queira um vídeo mais detalhado, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo mais detalhado trabalhando só com fatorial. Mas agora, continuando aqui sobre análise combinatória. Vamos ver mais uma questão. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar num sofá de 5 lugares? Primeira coisa que a gente tem que responder quando se trata de análise combinatória é: a ordem faz diferença? Vamos colocar aqui então os 5 lugares do sofá e vamos colocar as 5 pessoas: A, B, C, D e E. Aqui nós temos uma maneira que as 5 pessoas podem sentar num sofá de 5 lugares. Mas caso eu troque aqui a posição das pessoas, vai fazer diferença? Exemplo, eu falo para a letra A e letra B. Inverte, troca de lugar. Aí ficou B, A, C, D e E. Aí eu te pergunto, esse aqui é o mesmo que esse aqui? Não, fica óbvio que não. Quando a gente olha, a gente bate o olho e vê que está diferente. No exemplo anterior das frutas, quando a gente bateu no liquidificador, misturou tudo, a gente teria a mesma vitamina quando inverteu a ordem. Aqui não, quando a gente bate o olho, a gente vê que inverter a ordem fez diferença. E isso aqui vem do raciocínio lógico, então somente a gente saber analisar. A gente olhou essa questão agora, analisou, trocou aqui 2 elementos de lugares e viu que a gente conseguiu coisas distintas, coisas diferentes, então sim, a ordem faz diferença. Quando a ordem faz diferença, a gente vai trabalhar ou com arranjo ou com permutação. E qual é a diferença quando a gente vai trabalhar com arranjo ou com permutação? A diferença é bem simples. Se o número de elementos for exatamente o mesmo número de posições, a gente trabalha com permutação. Se o número de elementos for diferente do número de posições, a gente trabalha com arranjo. Aqui, o número de elementos é 5, tem 5 pessoas. E o número de posições, os lugares no sofá, são 5, são exatamente a mesma quantidade. 5 elementos e 5 posições. Tem exatamente o mesmo número, vamos trabalhar com permutação. E qual é a fórmula da permutação? Fórmula da permutação é essa aqui. O P significa permutação. Simplesmente está falando que dentro da análise combinatória nós estamos trabalhando com permutação. O N, como a gente viu, número total de elementos. Então vou colocar aqui embaixo, N fatorial. Permutação vai ser igual N fatorial. E qual é o N aqui? O N é o número total de elementos. E qual é o número total de elementos aqui na nossa questão? São 5. 5 pessoas, o número total de elementos são 5. Então, vamos substituir o N por 5. Ficou 5 fatorial. 5 fatorial significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo essa conta, 120. Resposta, 120. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar num sofá de 5 lugares? 120. Dá para essas 5 pessoas sentarem nesse sofá de 5 lugares de 120 maneiras diferentes. E quando se trata de permutação, a gente ainda tem uma outra maneira de resolver a questão. A gente pode utilizar o truque dos tracinhos. E como que funciona o truque dos tracinhos? A gente vai ver o número de posições. Tem quantas posições? Na nossa questão aqui, tem 5 posições. Então vamos colocar 5 tracinhos. E agora o número de elementos. Tem quantos elementos? Tem 5. Então, no primeiro tracinho vai ficar o número 5. Se tinha 5 elementos e um já foi usado, sobrou quantos elementos? Sobrou 4 elementos. Então, no segundo traço, a gente coloca o número 4. Tinha 5 elementos. A gente utilizou 1 no primeiro traço, 1 no segundo. Sobrou quantos elementos? Sobrou 3 elementos. Terceiro traço, a gente coloca o número 3. Tinha 5 elementos. A gente utilizou 1 no primeiro traço, 1 no segundo traço, 1 no terceiro traço. Sobrou quantos elementos? 2 elementos. Coloca 2 aqui no quarto traço. A gente tinha 5 elementos. Já utilizamos 4. Sobrou 1 elemento. Coloca aqui no primeiro traço o número 1. Agora é só multiplicar todos esses números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Resposta, como a gente já tinha visto, 120. Quis ensinar aqui também o truque dos tracinhos, porque quando se trata de análise combinatória, na parte da permutação, muita gente, quando está ensinando, não gosta de ensinar a fórmula. Gosta tão somente de ensinar esse truque dos tracinhos. Por isso, eu trouxe os dois aqui, a fórmula e o truque dos tracinhos. Aí você vê qual que te agrada mais, qual que você acha mais fácil e utiliza quando for resolver uma questão de análise combinatória na categoria permutação. Falando nisso, qual que você achou mais fácil de entender e de aprender? A fórmula ou o truque dos tracinhos? Deixa aí nos comentários qual que você gostou mais, qual que provavelmente você vai usar. Se já estiver gostando do vídeo, não esqueça daquele like para fortalecer. Agora, para encerrar, vamos ver uma última questão. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos 1, 2, 3, 4, 5? Aqui é um desafio de análise combinatória.
Como a gente viu no começo do vídeo, primeira pergunta que a gente tem que responder é: a ordem importa? Vamos ver. Aqui a gente tem 5 elementos e vamos trabalhar com 3 posições. Como diz aqui no texto, vamos trabalhar com 3 algarismos. Então, vamos escolher 3 algarismos. Vamos pegar o número 1, o número 2 e o número 3. A gente formou 123. Agora vamos modificar a ordem desses números para ver se vai fazer diferença. Agora eu vou colocar o número 3 primeiro, depois o número 2, depois o número 1. E aí, fez diferença? Fez. Nesse lado aqui, a gente formou o número 123. Desse lado aqui, a gente formou o número 321. Então, sim, fez diferença. A ordem importa? Sim, a ordem importa. Quando a ordem importa, como a gente viu, a gente vai trabalhar ou com arranjo ou com permutação. Aí vem a segunda pergunta. O número de elementos é o mesmo número de posições? A gente olha, a gente tem 5 elementos e 3 posições. Não, não é o mesmo número de elementos e posições. Resposta, não. Quando a resposta é não, a gente vai trabalhar com arranjo. Então, para resolver essa questão aqui, vamos trabalhar com arranjo. E qual é a fórmula do arranjo? A fórmula do arranjo é essa aqui. O que significa esse A? Significa arranjo. Simplesmente que a gente está trabalhando dentro da análise combinatória com o arranjo. O que significa esse N? Total de elementos. O que significa esse P? Posições. Então, pegando aqui a nossa fórmula, vamos substituir. O N a gente vai trocar pelo total de elementos. Aqui, quantos elementos a gente tem? 5. Então, vamos trocar o N por 5. Esse N aqui também vai ser trocado por 5. O P significa posições. Quantas posições nós temos? 3. Então, vamos trocar aqui por 3. Então, ficou 5 fatorial sobre, entre parênteses, 5 menos 3, fora do parênteses, o fatorial. E vamos resolver essa parte aqui. 5 menos 3 dá 2. O parênteses sumiu, ficou 2 fatorial. Então, a gente tem 5 fatorial sobre 2 fatorial. A gente pega o fatorial maior e abre ele até chegar no mesmo número do fatorial menor, 5 fatorial. Aqui é o 2 fatorial, a gente repete. E a gente corta o 2 fatorial de cima com 2 fatorial de baixo. Então, no final ficou 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Nossa resposta, 60. Podemos formar 60 números distintos, ou seja, 60 números diferentes. E aqui, quando se trata de arranjo, quando a gente está trabalhando análise combinatória na categoria arranjo, a gente também pode utilizar o truque dos tracinhos. Como que funciona o truque dos tracinhos? A gente vai ver quantas posições tem. A gente olha, é um total de 3 posições. Então, vamos colocar 3 tracinhos. Agora, os elementos. Quantos elementos a gente tem? A gente tem 5 elementos. Então, no primeiro tracinho, vai ficar o número 5. A gente tinha 5 elementos, utilizou 1. Sobrou 4 elementos. Então, a gente coloca no segundo traço o número 4. A gente tinha 5 elementos, usou 1 para a primeira posição, 2 para a segunda posição, sobrou 3 elementos. Então, a gente coloca aqui, no terceiro tracinho, 3 elementos. E os tracinhos acabaram. Então, parou por aqui. A gente agora multiplica os números. 5 vezes 4 vezes 3, 60. O mesmo resultado que a gente tinha. Porém, tem gente que gosta de usar, no lugar da fórmula, os tracinhos. E, nesse caso aqui, eu confesso que acho bem mais simples, bem mais rápido, quando se trata de análise combinatória, categoria arranjo, utilizar os tracinhos no lugar da fórmula. Aí eu pergunto para você, qual que você acha mais rápido e mais fácil? Utilizar a fórmula ou o truque dos tracinhos? Qual que você vai utilizar? Deixa aí nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Hoje a gente viu análise combinatória, as 3 categorias: arranjo, permutação e combinação. Devo dizer que aqui eu trouxe a parte simples: permutação simples, combinação simples, arranjo simples. Porém, tem suas variações. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, as variações eu vou mostrar em outros vídeos. Aqui eu trouxe arranjo simples, permutação simples e combinação simples. Como eu costumo falar, se quiser aprender sempre mais, ter sempre esse choque de conhecimento, inscreva-se, ative o sininho das notificações, fica de olho por aqui e até a próxima.